A síndrome de Down é uma condição genética que foi reconhecida há mais de um século por John Langdon Down, sendo uma das causas mais frequentes de deficiência mental. A partir do seu reconhecimento, houve uma associação de características étnicas com a síndrome, levando a uma visão pejorativa acerca da doença. Em 1965, nas publicações da Organização Mundial da Saúde, prevalece a denominação de síndrome de Down, devido à frequente utilização de tais termos pejorativos. O quadro clínico global da síndrome de Down é explicado devido a um desequilíbrio na constituição cromossômica, que seria a presença de um cromossomo 21 extra, que caracteriza uma trissomia simples. A causa congênita é explicada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células de um organismo, que se dá durante a fecundação, quando ao invés de um dos genitores apresentarem 23 cromossomos, para junto ao do segundo genitor formar 46, irá apresentar um cromossomo a mais, e este seria uma cópia do cromossomo 21. As pessoas com síndrome de Down têm uma probabilidade maior de nascerem com problemas ou alterações congênitas e desenvolverem algumas patologias. Os problemas clínicos mais frequentes são as alterações cardíacas, os problemas gastrointestinais, respiratórios, de visão e audição, tireoide, ortopédicos e ortodônticos, hematológicos, de obesidade e no sistema nervoso central. Entre essas condições prevalecem os problemas de visão e de audição, a apneia do sono obstrutiva e as cardiopatias congênitas. A síndrome de Down tem sua população caracterizada por baixa estatura, alterações esqueléticas e imunológicas, possui crânio achatado, narinas arrebitadas por não desenvolvimento dos ossos nasais, intervalo considerável entre os dedos dos pés, primeiros segmentos, quinto dedo da mão desproporcionalmente mais curto, quinto dedo da mão recurvado para dentro, quinto dedo da mão com apenas uma articulação em vez de 2 normais, mãos curtas, prega epicântica nos cantos inferiores dos olhos, grande língua fissurada, ouvido simplificado, lóbulo auricular aderente, coração com características diferentes daqueles que não são portadores da síndrome. No que se refere ao desenvolvimento de habilidades motoras, as evidências revelam que estas crianças apresentam atraso nas aquisições de marcos motores básicos, indicando que estes marcos emergem em tempo diferenciado ao de crianças sem a síndrome de Down. Seu desempenho cognitivo também é diferente das demais crianças. Essas crianças podem apresentar atraso ou deficiência intelectual que se manifesta através da condição genética. Em relação à linguagem e à escuta, essas crianças apresentam um maior comprometimento na linguagem devido ao déficit auditivo muito comum na maioria dessa população. O processamento sensorial também pode ser diferente para essa população. Muitos possuem sensibilidade tátil ou hipersensibilidade, o que pode interferir na exploração do meio. As pessoas com síndrome de Down apresentam indícios de um processo precoce de envelhecimento. O desenvolvimento da vida social do indivíduo com síndrome de Down depende muito da adaptação, aceitação e apoio dos pais e familiares, quanto à condição real do filho, pois é no relacionamento com a família que a criança será estimulada nesse aspecto e irá aprender a se comunicar com a sociedade. A pessoa com síndrome de Down, que é aceita e acolhida pelos pais, se torna um adulto cooperativo, sociável, amigável, leal, simpático, emocionalmente estável e com um bom relacionamento consigo mesmo, sendo esse, então, um fator de proteção quanto à construção das relações sociais desse indivíduo.
O portador da síndrome de Down adquire habilidades específicas de acordo com o estímulo que recebe. Por isso, a comunicação e a afetividade são discussões que devem ser abordadas com maior importância para sua organização e funcionamento psicossocial. Pais e professores desses indivíduos afirmam que crianças e jovens com essa síndrome costumam ser pessoas muito amigáveis e com um bom relacionamento com outras pessoas, justamente por serem tranquilas e obedientes, apresentando poucos relatos que dizem o contrário. Estudos afirmam que a teimosia é uma característica apontada como principal dificuldade das pessoas com a síndrome, no que diz respeito a seguir limites e regras e para formar laços de amizade. Ao pensar a pessoa com síndrome de Down e fazendo uma breve articulação entre as políticas de inclusão no Brasil com as políticas de inclusão internacionais, percebe-se que a inclusão ao mundo do trabalho pode ser considerada como um dos temas mais desafiantes para que seja garantida a justiça e a igualdade entre as pessoas com e sem deficiência. Como preceitou o artigo 27 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2006 em Assembleia Geral das Nações Unidas, refere à inclusão e à permanência no trabalho como um direito humano básico que deve ser garantido às pessoas com deficiência. Essa compreensão é utilizada por muitos países democráticos, porém, ainda encontram-se barreiras à efetivação de uma vida digna para todas as pessoas, uma vez que as pessoas com deficiências encontram obstáculos sociais, estruturais e jurídicas que as impedem de participar como iguais na vida em sociedade. Conforme a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU, a CEPAL, estima-se que haja cerca de 70 milhões de pessoas com deficiência na América Latina. Porém, a inclusão, quando fundamentada apenas para cumprimento legal, ou seja, a pessoa com deficiência é empregada com o único intuito de adequar a empresa à legislação, não considerando nem avaliando suas potencialidades, não cumpre um papel de fato inclusivo. No ano de 1991, aprovou-se a Lei nº 8.213, que prevê a reserva de vagas para as pessoas com deficiências como uma obrigatoriedade nas empresas privadas acima de 100 funcionários, e a Lei nº 8.212, que garante as reservas de vagas para candidatos com deficiência em concursos públicos, sendo a estratégia mais disseminada e antiga de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. À vista disso, em 2016, entra em vigor no Brasil a Lei nº 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que também é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com base em todos esses dados, fica evidente a importância de criação de leis e fiscalização para que sejam cumpridos os acessos e as cotas no trabalho por pessoas com deficiência e também a garantia de acesso à educação, qualificação profissional e o combate à pobreza de pessoas com deficiência.